Sequência de imagem do plenário. Tribunal Regional Eleitoral não passa de magistrados. Havendo o número Foco legal, no desembargador declaro Carmo aberta a Antônio, presidente sessão do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá. e Desembargador submeto a Carmo Antônio é Nick de pele apreciação clara, tem cabelo esparsamente a grisalhos, ata da curto, olhos sessão amarelados, anterior, pequenos, castanhos escuros, perguntando nariz se afilado, há traje toga preta na tela, cantilho superior, logo do TRP, cantilho inferior, janela de libras com intérprete. pergunto aos Imagem ampla ilustres do plenário. colegas e à ilustre procuradora se há objeção quanto à aprovação. Não havendo objeção, está aprovada a unanimidade. A pedido da relatora, juíza Paola Santos, estão sendo retirados de pauta o número 2 e o número 3. É isso, doutora Paola Santos? Exato, presidente. Por questões técnicas, no Em local ambiente onde eu me virtual, na encontro agora, tela, a que tem juíza muito Paola barulho, isso Santos. pode atrapalhar a leitura do voto e Certíssimo. desenrolar. Então, eu peço para a próxima sessão, Amanhã. a primeira sessão de agosto. Amanhã Amanhã não tem. Amanhã não? Última sessão do Hoje mês. é a última do mês. É verdade. Então, a próxima, dia 13 de agosto, é isso? Tá, então Isso, exato. já estou Foco no comunicando desembargador e já Carmo ficam Antônio. intimadas as partes da transferência. É o recurso eleitoral na prestação de contas eleitoral 0600-450-2024, a origem é Calçuene, a relatora é a juíza Paola Santos e o recorrente é Saná Vilhena Feitosa. E também o recurso eleitoral na prestação de contas eleitorais 0600-428 de 2024, a origem é Pracuúba, a relatora é a juíza Paola Santos e recorrente é Linalva Faria Dias. Retirado esses dois de pauta, eu coloco em julgamento o número 1, que são os embargos de declaração na prestação de contas eleitorais 0600-180 de 2024. É um prazer a equipe aqui da Ordem dos Advogados e também os advogados que defenderiam os seus constituintes. Estaremos aguardando no dia 13. Muito obrigado. Então, embargo de declaração na prestação de contas eleitorais 0600-180, de relatoria do juiz Galiano Sei. O embargante é o Ministério Público Eleitoral. Os embargados são Partido Renovação Democrática, Cássio Santos Ramos e Leivo Rodrigues dos Santos. O relator está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, eminentes pares, doutora procuradora de Justiça e a quem nos assiste. Trata-se dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal Eleitoral contra acordo proferido no âmbito da prestação de contas eleitorais apresentados pelo Partido Renovação Democrática, relativas às eleições de 2024. O embargante alega, em síntese, existência de omissão no julgado por não ter sido enfrentada a questão de razoabilidade, proporcionalidade e economicidade na aplicação do recurso público do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, notadamente diante da aquisição em escala elevada de materiais de propaganda eleitoral em quantidade superior ao número de eleitores da localidade. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir a omissão sobre os pontos aventados, a fim de reverter a conclusão anterior e o pré-questionamento da matéria de direito para caso de eventual recurso especial. Intimado, o embargado apresentou razões no ID 5253-173, no qual requereu o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Senhora procuradora. Obrigada, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Senhores magistrados, foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos, agora preso em um copo. Usa alerta maquiagem, sobrancelha bem desenhada, nariz afilado, batom rosa clarinho e traje toga preta. O princípio da razoabilidade no contexto de gastos que superam 10 vezes, neste caso,
o eleitorado, a compra de santinhos e material de publicidade supera em 10 vezes o eleitorado do colégio eleitoral em questão. Essa é a manifestação. Novamente com a palavra o Imagem ampla do plenário. Da admissibilidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Algum voto contrário ao conhecimento? Nenhum voto contrário, Vossa Excelência pode prosseguir, porque foi conhecida a unanimidade. Em termos do artigo 275 do Código Eleitoral, embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Na espécie, o embargante aponta a suposta omissão do acórdão quanto à necessidade de análise do quantitativo elevado adquirido de material publicitário à luz dos princípios da razoabilidade, inferior 16 e 7, 31 de 6 de 2005, 36ª Sessão Judiciária Ordinária do TREP. Na barra de rolagem inferior, 1. Embargo de declaração uma prestação de contas eleitorais. Número do processo 0600-180-37.24. Origem Macapá, barra P, relator, juiz Galeano, C. É inovidável o entendimento de que o recebimento de verbas públicas na campanha eleitoral impõe aos partidos políticos e candidatos maior zelo e estrita observância ao princípio da transparência e da economicidade, conforme jurisprudência já consolidada no Tribunal Superior Eleitoral. Não obstante, tenho que a simples indicação de que a quantidade contratada de material publicitário, santinhos e preguinhas é superior ao eleitorado não é capaz de fazer presumir irregularidade na aquisição por si só, sobretudo, se não constatar a existência de sobrepreço injustificado no valor do artefato ou outro elemento que permita inferir a existência e falseamento da despesa, como no presente caso. Elevo a notar que a eventual imposição de regramento de quantitativo adquirido de material publicitário em relação ao eleitorado pelo judiciário, sem qualquer indicativo de fraude na aquisição, afigura-se irrazoável por invadir o campo da discricionariedade político-partidária contra a estratégia a ser adotada na distribuição de material publicitário, a fim de alcançar o eleitorado desejado, no contexto da campanha eleitoral, cuja duração para as eleições municipais de 2024 perdurou por 52 dias. Fecho aspas. Esse trecho demonstra que o tribunal examinou sim a legitimidade da despesa como estratégia de campanha do partido, à luz da discricionalidade política, afastando o alegado ferimento aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade, quanto ao ausente fraude ou desvio de finalidade. Não se trata, portanto, de omissão, mas de juízo de mérito contrário à tese da embargante. A reapreciação da matéria por meio de embargo de declaração, mesmo que para fins de pré-questionamento, configuraria indevido reexame de mérito, que não se coaduna com a estreita finalidade do artigo 275 do Código Eleitoral. Antes exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se o acordo anteriormente proferido. É como voto, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Vota o Agostinho Silvério. Acompanho o relator, senhor presidente. Luiz Anselmo Gonçalves. Também com o relator. Luiz Normando Souza. Também com o relator. Juíza Keila Utzig. Acompanho o relator, senhor. Juíza Paula Santos. Com o relator, presidente. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu os embargos de declaração e, no mérito, rejeitou-os nos termos do voto do juiz relator. O número 4 da pauta. Foco no esmerra do Carmo Antônio. Keila Utzig, habeas corpus criminal número 06058-2025, origem Pedra Branca do Amapari, relatora juíza Keila Utzig, impetrante Érica Vaz Borges Sampaio, paciente Francisco Ferreira do Carmo Júnior, autoridade coatora, juiz da 2ª Zona Eleitoral de Macapá. Vossa Excelência está com a palavra. O presente habeas corpus foi impetrado por Érica Vaz Borges Sampaio em favor de Francisco Ferreira do Carmo Júnior, em razão da imposição de medidas cautelares diversas da prisão decorrente da sua prisão em flagrante dia 7 de outubro de 2024, não usa batom, no município traz de taga Pedra preta na Branca barra do de rolagem Amapari. inferior,
4. pela Habeas suposta corpus prática criminal, do número crime do de processo transporte irregular de eleitores. 06000 Após a prisão do paciente, 58-87/2025, o paciente origem foi Pedra beneficiado Branca com do liberdade Amapari, provisória barra P, condicionada ao cumprimento de relatora medidas juíza Keila cautelares, Utizik. inicialmente fixadas pelo juiz da 2ª Zona Eleitoral de Macapá, consistentes em recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos finais de semana a partir das 19 horas, proibição de frequentar bares, boates e congêneres, e fiança no valor de 10 salários mínimos. Posteriormente, em sede de outro habeas corpus, essas medidas foram readequadas para a proibição de contato com os demais investigados e testemunhas, comparecimento mensal em juízo, proibição de se ausentar na comarca sem prévia autorização judicial e de mudança de residência sem autorização judicial. A defesa argumentou que, mesmo após intimação judicial para a conclusão das investigações ou justificativas de prorrogação, a autoridade policial não finalizou o inquérito, o que comprometeria a legalidade da persecução penal. Disse que a dilação excessiva do prazo sem justificativa idônea torna desproporcionais as medidas restritivas impostas ao paciente, especialmente diante da ausência de denúncia formal. A defesa destaca que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculo empregatício formal, e que não há qualquer indício de descumprimento das medidas cautelares ou de interferência nas investigações. Assim, a manutenção das restrições seria desnecessária e desproporcional, sobretudo após o encerramento do processo eleitoral, contexto que motivou a instauração da investigação. Outro ponto relevante levantado pela defesa é o prejuízo econômico causado pela proibição de o paciente se ausentar da comarca, o que inviabilizaria o exercício de sua atividade como motorista. A medida, segundo a impetração, violaria o princípio da razoabilidade e comprometeria o sustento do paciente. A juíza relatora indeferiu o pedido liminar. A decisão observou que as medidas cautelares foram proporcionalmente readequadas e já analisadas pelo plenário do TRE-AP e que não houve comprovação concreta do alegado prejuízo econômico. Também ficou consignado que o prazo de 7 meses, embora extenso, não configura excesso de prazo absoluto. Considerando a complexidade do caso, as medidas impostas são razoáveis, adequadas e proporcionais, não configurando constrangimento legal. O MPE apresentou parecer destacando que as medidas impostas ao paciente são de baixa intensidade restritiva, o que afasta qualquer alegação de constrangimento legal. O MPE sustentou que as medidas atendem ao binômio necessidade e adequação, conforme exigido no artigo 282 do CPP, e que elas são suficientes para garantir a aplicação da lei penal e prevenir risco de instrução criminal. O parecer afirmou que o recolhimento noturno não compromete o exercício da atividade profissional durante o dia, preservando os direitos fundamentais do paciente. O órgão ministerial considera a proibição de frequentar bares e boates uma medida comum, uma limitação de lazer de fácil cumprimento e sem impacto relevante sobre os direitos essenciais. No tocante à fiança, disse que tem função garantidora e que seu valor pode ser revisto caso comprovada a incapacidade financeira do paciente. Argumentou que, para investigados soltos, os prazos do inquérito são impróprios e podem ser prorrogados conforme a complexidade do caso. O MPE concluiu que a primariedade, residência fixa e vínculo empregatício não são suficientes por si sós para afastar as medidas cautelares, motivos pelos quais pede a denegação do HC. É o relatório, senhores. Imagem ampla do plenário. Representante do Ministério Público Eleitoral. Reitero os termos de parecer, senhor presidente. Pode prosseguir, excelência. Inicialmente, é importante Foco na destacar que o juíza delito Keila imputado ao Utizik. paciente é de menor potencial ofensivo, não havendo nos autos qualquer indício de violência, grave ameaça ou reiteração delitiva. O paciente é primário, possui residência fixa e vínculo empregatício, formal. Elementos que, embora não afastem por si sós a imposição de medidas cautelares, conforme o entendimento do STJ, devem ser considerados em conjunto com os demais elementos do caso concreto, especialmente diante da ausência de risco à ordem pública, instrução criminal, aplicação da lei penal. No tocante ao excesso de prazo, observa-se que, embora o paciente tenha sido preso em flagrante em outubro de 2024, o inquérito policial ainda não foi concluído, mesmo após expressa intimação judicial para tanto. A ausência de justificativa idônea para essa dilação compromete a razoabilidade da persecução penal e fragiliza a necessidade de manutenção das medidas restritivas, sobretudo diante da inexistência de denúncia formal até o momento. Quanto à necessidade de
e adequação das medidas cautelares, é preciso observar que após a readequação em sede de habeas corpus anterior, foram impostas ao paciente as seguintes obrigações. Proibição de frequentar bares e boates e congêneres, fiança de 10 salários mínimos. Permanece o foco na juíza Keila Utizzi. A juíza Keila Utizzi que faz consulta no A defesa alega que o netbook. paciente estaria proibido de se ausentar da comarca, Monitor, o que perdão. inviabilizaria o exercício de sua atividade profissional como motorista. Contudo, não há nos autos qualquer determinação judicial que imponha tal restrição, porque houve um HC que alterou as medidas que foram impostas. A medida cautelar de proibição de se ausentar da comarca não foi deferida no rol atualmente vigente, razão pela qual não há como acolher o pedido de afastamento de uma restrição que não existe. Trata-se, portanto, de alegação que não encontra respaldo fático no processo. Ainda assim, é relevante destacar que as medidas atualmente impostas, embora de baixa intensidade, não se mostram mais necessárias ou proporcionais, especialmente diante do encerramento do processo eleitoral, contexto que motivou a instauração da investigação, e da ausência de qualquer notícia de descumprimento das cautelares por parte do paciente. O comparecimento mensal em juízo, por exemplo, revela-se medida de controle que, embora legítima em determinadas circunstâncias, perde sua utilidade quando não há risco de evasão ou de obstrução da justiça, como é o caso nos autos. Da mesma forma, a proibição de contato com testemunhas investigadas, embora adequada no início da investigação, não se justifica indefinidamente, sobretudo diante da inércia da autoridade policial em concluir o inquérito. Diante desse cenário, entendo que a manutenção das medidas cautelares configura constrangimento ilegal por não mais atender ao binômio necessidade e adequação, prevista no artigo 282 do CPP. A imposição de restrições à liberdade deve ser sempre excepcional e fundamentada em elementos concretos, o que não se verifica no presente caso. Assim, conceda a ordem de habeas corpus e voto pelo afastamento das medidas cautelares impostas ao paciente, estabelecendo-lhe a plena liberdade sem prejuízo de nova imposição, caso surjam elementos objetivos que a justifiquem. É como vota, Excelência. Como vota a juíza Paula Santos? Imagem ampla do plenário. Acompanho integralmente a relatora, presidente. Luiz Galiano Sei. Com o relator, senhor presidente. Luiz Agostino Silvério. Acompanho a relatora. Luiz Anselmo Gonçalves. Também acompanho a relatora. Luiz Ormando Souza. Eu também acompanho, senhor presidente. Também acompanha. Permanece imagem ampla do plenário. O desembargador Carmo Antônio faz consulta com a secretária Milene Lage. Decisão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do habeas corpus e no mérito concedeu a ordem nos termos do voto da juíza relatora. Não havendo mais processos a julgar na sessão judicial, eu a declaro encerrada. E, havendo quórum, já declaro aberta a 10ª sessão administrativa ordinária, submetendo à corte a ata da sessão da nona sessão administrativa ordinária de 25 Foco no desembargador de 7 Carmo de Antônio. 2025. Ele nesse pele clara, tem cabelo Pergunto se há esparsamente algum grisalho, óbice. olhos amendoados, castanho escuro, nariz Não afilado, havendo traste da preta. óbice,
Na tela, costura superior, louro, TRP, que direito inferior, janela de Excelências, intérprete. hoje é o último Na dia. barra inferior, 10, décima sessão judiciária, em que o juiz Anselmo ordinário do Gonçalves, TRP. representante da Justiça Federal, participa como membro e ele, juntamente com a equipe, uma comissão formada pela presidência, composta pela nossa secretária Milene, pelo servidor da Corregedoria, Alain Michel, e também o assessor da presidência, José Seixas, trabalharam incansavelmente no aperfeiçoamento do nosso regimento interno. Nós sabemos que ele não está maduro ainda para a votação, mas eu gostaria de passar a palavra ao presidente da comissão, o juiz Anselmo Gonçalves, para que ele pudesse, embora a apresentação, o relator seja o juiz Carmo Antônio, eu quero passar a palavra ao presidente da comissão para que ele possa tecer comentários sobre essa atualização e, na sequência, como eu soube que o desembargador Agostinho Silvério pretende pedir vista, então a gente abre a oportunidade, nós temos 13 dias até a próxima sessão, e eu proponho que cada um de nós possa se debruçar sobre ele para trazer eventuais sugestões para que nós possamos aprová-lo o mais rápido possível. Então, eu passo a palavra ao juiz Anselmo Gonçalves. Senhor presidente, Imagem ampla do plenário. senhora procuradora regional eleitoral. Foca no juiz Anselmo Gonçalves. Ele é branco, careca, usa óculos de maçãs com olhos amarelados, castanho escuro, nariz enfolado, traje toca preta. A honra em ter sido escolhido por Vossa Excelência para presidir esta comissão de revisão do regimento interno. Nós não tivemos tanto tempo assim, eu na presidência, para trabalharmos numa revisão ampla. Eu tive praticamente 2 meses para trabalhar, mas eu já peguei um trabalho em andamento e tive a oportunidade de apresentar diversas sugestões de alteração em decorrência até mesmo de incidentes ocorridos nas sessões de julgamento neste plenário. Como aconteceu ontem, na situação de sustentação oral, com um advogado representando várias partes. Então, inclusive, houve já a alteração do regimento no que diz respeito a essa parte da sustentação oral, com a previsão de prazo em dobro e a divisão entre os advogados, conforme lhes convier. Então, senhor presidente, o trabalho, eu acredito que já esteja verdadeiramente concluído. As alterações que tinham de ser feitas foram feitas, inclusive essa de ontem. Já foi feita pelo membro da comissão, o Seixas, e nós, então, estamos com o trabalho praticamente concluído, na verdade, concluído. Então, não há verdadeiramente muita coisa, nada para se fazer, a não ser eventualmente colhermos alguma sugestão de alteração, como até mesmo foi proposto pela procuradora Sara em relação à sustentação oral. Nosso regimento anterior fazia a previsão de não cabimento de sustentação oral tão somente nos embargos de declaração. Nós tivemos a ampliação aqui para consultas, ou seja, não há possibilidade de sustentação oral nas consultas, nos conflitos de competência, exceções de suspeição e de impedimento, agravos e medidas cautelares. Ou seja, há uma proposta da doutora Sara no sentido de ampliação da sustentação oral em algumas dessas hipóteses, ou seja, até mesmo nas medidas cautelares e também nos agravos. Então, é algo que vai ser submetido, acredito que possa ser submetido
não sei se quiserem debater agora, a gente pode debater até neste momento, tá? Essa ampliação ou não das hipóteses, tá? Mas como o vice-presidente corregedor Agostinho Silvério pediu vista para fazer uma análise, talvez seja o momento mais adequado se debater essa questão da ampliação ou não nessas hipóteses de sustentação oral nesse momento. Mas isso não impede de dizer, tá, que o trabalho verdadeiramente está concluído. Eu tenho grata satisfação de anunciar que o trabalho está concluído. Eu estou hoje encerrando o meu biênio e gostaria de registrar a minha satisfação e a minha alegria, e eu me sinto extremamente honrado, tá, de ter integrado esta corte, tá, por mais um biênio. Esta corte está aqui por 2 vezes, foi selo diamante de qualidade pelo Conselho Nacional de Justiça, uma corte verdadeiramente exemplar, e é verdadeiramente uma grande honra integrar uma corte, tá, que tem uma projeção nacional, que tenha um destaque diante de todos os tribunais do país, como nós tivemos nesses 2 últimos anos, nesse biênio que eu pude integrar esta corte. Então, para mim, um motivo de muita honra, de muita satisfação ter integrado este Tribunal Regional Eleitoral. E estou saindo agora, virá um grande colega, tá, o Alex Lamy, tá, que tenho certeza que me substituirá, tá, com ganhos de qualidade, em termos de conhecimento, tá, de dedicação, e tenho certeza que não haverá perda alguma para esse tribunal, pelo contrário, ganho. E nesse momento de despedida, senhor presidente, eu não poderia deixar de agradecer às pessoas aos servidores, tá, sobretudo que esteve ao meu lado o tempo todo, o assessor Osiel, tá? Não poderia deixar de registrar a competência, a dedicação, o trabalho extremamente exemplar, um dos melhores assessores que eu já tive em toda a minha carreira como juiz federal. Excelente o trabalho, tá? Que a gente praticamente não tem que fazer revisão de nada e, curiosamente, parece que ele até pensa como eu, tá? Até chega a me substituir. Então, eu sei da qualidade e agradeço penhoradamente ao Osiel, na ouvidoria também ao Cláudio Xavier, também um servidor extremamente dedicado, extremamente competente no desempenho de suas funções. Eu tive a grata satisfação de tê-lo lá como também assessor. E também aqui no plenário, a Milena, tá? Sempre está atenciosa, sempre prestativa, sempre trazendo todos os esclarecimentos a tempo e hora. E também os outros servidores, tá, que estão aqui presentes, são extremamente dedicados. Eu agradeço penhoradamente, tá, a todos, e se eu estiver esquecendo de alguém, me desculpem, me perdoem, tá, mas eu sei, tá, que o trabalho nessa corte não teria sido tão profícuo, tão exitoso, se não fosse a colaboração de todos esses servidores desta casa. Então, senhor presidente, eu me despeço, é a minha última sessão, desejando a todos os integrantes desta corte, tá, que Deus ilumine, tá, nos caminhos, nos julgamentos com justiça, na prestação jurisdicional eleitoral aqui no estado do Amapá. Muito obrigado. Imagem ampla do plenário. Anselmo Alves, a minuta já está colocada. Foco no encerramento do Carmo Antônio. Vou abrir para o pedido de vista do desembargador Agostinho Silvério, mas eu gostaria de ouvir a procuradora. Excelência. Muito obrigada, senhor presidente. Imagem ampla do plenário. Foco na Procuradora que Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Ela é identificou, branca, de na cabelos verdade, castanhos escuros, apenas lisos, 2 pontos longos, que talvez agora mereçam presos, atenção e um de Vossas coque. Excelências, Usa anéis em maquiagem, relação sobrancelha à bem redação desenhada, original, nariz gostaria afilado, olhos inicialmente amedrados castanhos escuro, boca, batom, Selmo, pelo rosa trabalho, que foi clarinho, traje muito taga preta. fico e pelo seu biênio na casa.
Em relação à alteração do regimento interno, o que se teve de alteração mais significativa, que também interessa muito aos colegas e, enfim, profissionais da advocacia que estarão aqui presentes sustentando suas causas, a alteração do artigo 67, parágrafo 4º, salvo engano. Basicamente, nós tínhamos um regimento interno que possibilitava a sustentação oral em todos os casos, menos nos embargos de declaração. Entretanto, com a nova alteração, nós temos uma ampliação das restrições. Nós temos uma limitação de sustentação oral não apenas nos embargos de declaração, mas também nas medidas cautelares, que são da mais alta relevância nesta corte, nas exceções de impedimento, de suspeição e nos agravos em geral. E essa medida talvez seja não apenas reduza o âmbito de atuação, tanto do Ministério Público, quando atuar como parte, quanto dos membros da advocacia, mas também possa prejudicar, de alguma forma, o livre contraditório, já que, considerando que estamos numa corte colegiada, a possibilidade de sustentações orais é uma forma de levar a Vossas Excelências uma visão mais aprofundada dos temas a partir da perspectiva das partes, e não apenas a partir do trabalho da relatoria. Então, a proposta do Ministério Público é que se retorne à redação original que propunha a limitação das sustentações orais apenas aos embargos de declaração. E apenas uma sugestão, uma proposição nós, no Ministério Público Federal, realizamos e que foi acolhida pelo relatório, ilustre relator, foi de inserir no capítulo que tratava do recurso especial uma previsão expressa que vedava a utilização do agravo regimental para fins de reanálise do juízo de admissibilidade recursal feito pela presidência. E essa medida se entendeu necessária a partir de alguns casos que foram trazidos aqui e que pareciam não estar de acordo com a sistemática processual vigente do Código de Processo Civil, porque quando se tem um juízo de admissibilidade positivo do recurso especial, as razões da parte adversa vão ser conhecidas necessariamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. A possibilidade de utilizar um agravo regimental para se viabilizar um juízo negativo de admissibilidade depois do juízo positivo apenas atrasa a marcha processual, porque a outra parte irá propor o agravo no recurso especial que necessariamente levará ao Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, se vê que é uma medida que não atende aos regramentos da eficiência e da celeridade processual, e, portanto, foi feita essa proposição administrativa que foi inserida no texto, mas o Ministério Público entende que melhor seria se ela estivesse inserida no artigo 103, que trata do recurso especial, e não no 104, que trata do agravo no recurso especial. São essas as duas colocações do Ministério Público. Obrigada, Excelências. Muito obrigado, Imagem ampla do plenário. Então, eu passo a palavra agora ao juiz Agostinho Silvério. Senhor presidente, para que possa ter um debate assim mais específico E ambiente virtual na tela, juiz e desembargador Agostinho Silvério. Para uma análise mais aprofundada e umas sugestões mais adequadas. Excelente. Então, Excelência. Imagem ampla do plenário. Estou aqui deferindo o pedido de vista do juiz Agostinho Silvério. Podemos trazer na próxima sessão do dia 13, desembargador? Eu peço pauta, senhor presidente. Perfeito. Então, Questão de ordem, Excelência. Senhor presidente? Se for possível, uma questão de ordem. Sim. Já que essa é a última sessão do relator que propôs o texto, Imagem ampla do plenário. se seria o caso de possibilitá-lo a antecipação do voto. Sim. Eu penso que sim, juiz Anselmo Gonçalves. Vou passar para Vossa Excelência
Vossa Excelência quer antecipar seu voto? Sim, sem dúvida, senhor presidente. Eu voto pela aprovação e as sugestões apresentadas pela doutora Sara, na verdade, é só Foco tópica em na juíza relação Selma à Gonçalves. questão ligada ao recurso, né? Então, é só mudar, não há nenhum embaraço em relação à proposição. E em relação à questão da sustentação oral, em relação às hipóteses, eu acolho parcialmente a sugestão, senhor presidente, para limitar a restrição à sustentação oral tão somente aquelas hipóteses já previstas no artigo 67, parágrafo 1º, com exclusão, tá, das medidas cautelares, como ela falou, realmente há alguma situação que às vezes o debate oral possibilita um maior esclarecimento, né, deixa a situação tanto quanto mais transparente. Então, em relação às medidas cautelares e aos agravos, tá, eu acolho a proposição no sentido, tá, de fazer a exclusão, para que haja possibilidade, então, da sustentação oral. As outras situações, eu acredito, tá, que não haja nenhuma justificativa verdadeiramente para sustentação em plenário. Está proferido o voto? Imagem do plenário. Vossa Excelência vota pela aprovação, mas está acolhendo em parte o parecer do Ministério Público no sentido de que, no novo regimento interno, estejam excluídos dessa nova previsão os agravos e medidas cautelares. Nesse caso, Vossa Excelência aceita que eles possam ter sustentação oral. Exatamente. As demais restrições ficam mantidas. Exatamente. Perfeito. Então, está registrado. Foco no Alguém mais Carlos gostaria de Torque. antecipar o voto? Na verdade, Excelência, não, eu, como representante da OAB, eu ia até pedir a vista posterior ao Foco regedor, no juiz até porque eu Galeano, preciso sim. me reunir com a ordem para nós apresentarmos também essa modificação, porque vai influenciar nas atividades do advogado, especificamente. Então, eu já peço que haja Imagem vista do conjunta, plenário. e quando o senador Agostinho Silvério apresentar, que nós possamos todos votar. Na verdade, porque é premente a aprovação dessas alterações, porque eles estão impactando em muitos aspectos. Então, perfeito. se for possível, eu pediria a todos os membros e a todas as membras que pudessem ter essa vista conjunta. Todos nós perfeito. possamos ter essa vista conjunta. A minha intervenção era só porque, como estava para a próxima sessão e eu estaria em viagem, eu gostaria que fazer a discussão e estar presente. Aí eu já retorno. Nós passaremos uma vista, uma cópia para Vossa Excelência levar até o ano. Perfeito, muito obrigado. Um abraço. Até. Agora sim, é o momento que não há mais processo de comunicações e proposições. Eu quero me despedir do juiz Anselmo Gonçalves, dizer que na condição atual de presidente do TRE do Estado do Amapá, nossos sinceros agradecimentos pela qualidade do serviço que Vossa Excelência apresentou, pela celeridade que sempre demonstrou, mas, acima de tudo, uma pessoa que está sempre disposta ao diálogo, a trocar experiências. Vossa Excelência pode ter certeza que deixará muita saudade. Mas como, por enquanto, o senhor continua no Estado do Amapá, então nós temos esperança. Ele está trabalhando com a hipótese de aposentadoria, mas não é algo agora. Ele cogitou daqui a uns 5 anos, mais ou menos, talvez nesse período não dê para Vossa Excelência voltar ao nosso TRE, mas nós estaremos torcendo para que nós possamos ter, não eu, porque eu não estarei também aqui nesse assento, mas que o TRE possa ter, mais uma vez, as suas valorosas contribuições. Luiz Agostinho Silvério. Não tenho nenhuma comunicação, nem proposição, senhor presidente, apenas aderir a Vossa Excelência Imagem para o plenário, agora na tela, de Senador Agostinho Silvério. Estimado colega, o juiz Anselmo Gonçalves, a quem tenho assim, um grande apreço e grande consideração, e desejo que em todos os passos deles possam ser abençoados por Deus. Um grande abraço, doutor Anselmo. Juiz Normando Souza.
Senhor presidente, Imagem primeiro do plenário lamentando na não tela. poder estar aí Juiz presente, eu Normando Souza. testei realmente positivo aí para Covid, não poderia estar aí para dar um abraço no doutor Anselmo. Doutor Anselmo, leva aí as palavras que eu... A gente vai falando por último, vai ficando difícil de inovar, então eu vou aderir ao que os colegas já disseram, e o senhor sabe que mora no meu coração, nós temos uma proximidade por afinidade mesmo, né? E quem sabe daqui a 5 anos a gente possa até marcar uma pescaria, porque talvez em 5 anos eu também me aposente. Então a gente nos encontraremos por Minas Gerais, ali na região de Unai. Forte abraço, doutor. Obrigado, doutor Imagem do Normandes. plenário. Passo a palavra agora à juíza Keila Utzig. Nenhuma proposição, Excelência. E vou aderir à sua manifestação, apesar do curto tempo aqui com o doutor Anselmo, mas aderir às suas manifestações com relação a ele. A sorte. Juíza Paola Santos. Obrigada, presidente. Eu gostaria também de parabenizar o Na doutor tela, Anselmo, juíza por Paola esse Santos. empenho de demonstração de muita qualidade do seu trabalho. Eu sei que foi uma honra poder vivenciar isso, né, da sua capacidade, da sua experiência. Eu gostaria também de estar presente na corte para lhe dar esse abraço pessoalmente, mas eu também vou lugar aqui e espero em breve reencontrá-lo, poder dar esse abraço pessoalmente. Então, desejo sucesso aí, né, em mais uma nova etapa que continua aí na sua jornada, como magistrada do Distrito Federal. Muito obrigada. Doutora Paola, obrigado. Imagem Juiz do Galiano plenário. Sei. Presidente, também vou me Fala com o coadunar com juiz todos os nossos Galiano colegas, das suas palavras, o que foi apresentado, doutor Anselmo, e apenas incluir que, na minha carreira como advogado, alguns juízes eles influenciaram muito, né? E o senhor foi um deles. Desde que eu cheguei, retornei ao estado do Amapá e comecei a advogar, atuei muito na Justiça Federal, e o senhor sempre foi um juiz que o diálogo estava aberto, ouvia as partes, e foi um ensinamento muito grande, né? E não apenas o senhor, como também o presidente, foi meu professor na Unifap enquanto eu fazia o meu mestrado, também me ensinou a gostar muito do direito ambiental, a me dedicar à causa, né? E eu só tenho a agradecer por ser seu colega de bancada, né? Aprender com o senhor e, claro, né? Posterior a isso, pedir alguns conselhos também, porque o senhor tem uma experiência gigante e eu sei que aonde for, será abençoado por Deus. Obrigado. Obrigado, doutor Galiano Imagem Sei. do plenário. Passo a palavra à doutora Sara Cavalcante, representante da Procuradoria Eleitoral. Obrigada, senhor presidente. Excelência, é sempre um prazer ter a oportunidade Foco de lhe na render Procuradora homenagens. Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Eu já estou aqui no Amapá há quase 5 anos e eu me recordo que a atuação junto à vara que Vossa Excelência titulariza foi uma das primeiras da minha carreira em tutela civil. Sempre foi uma experiência muito profícua. Foi uma oportunidade excelente de podermos atuar mais proximamente aqui com o calendário eleitoral um pouco mais imprensado. E espero que continuemos atuando juntos também na tutela civil pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal, cada um. Boa sorte, felicidades. Muito Imagem bem. do plenário. Então, o doutor Anselmo, o senhor vai deixar saudades e, não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada essa sessão e, ao mesmo tempo, convidando todos que estão presentes aqui para batermos uma foto com o juiz que se despede. E, na sequência, eu lamento os que estão distantes, que nós não vamos poder oferecer um lanchinho para vocês, mas nós preparamos aqui carinhosamente um lanche para a despedida do juiz Anselmo Gonçalves. Muito obrigado. Recording stopped. Imagem ampla do plenário. Com esse de maio do plenário, Tribunal Regional Eleitoral não vai ser magistrados.